Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E eu quero começar a Notícia de Frente desta quarta falando de RGA. O RGA que foi oficializado em 3,31% para profissionais da educação mais do município. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, concedeu 3,31% de reajuste geral anual aos profissionais de educação do município, ativos e aposentados. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado na segunda-feira no Diário de Contas. Conforme a publicação, o percentual corresponde à inflação registrada no país, de acordo com o IBGE, ou acumulados dos últimos 12 meses. RGA, então... Bom, na minha Agora opinião... Está uma briga aqui para falar, eu falo cedo. na minha opinião, tem uma música, não tem? Love's in the Air, não tem? A eleição está no ar. Não, mas a eleição está no ar. Né? Mas isso seja feito. O Emanuel honrou esse compromisso de campanha, né? Ele falou que pagaria o RGA a todos os servidores e tem cumprido isso rigorosamente ano a ano. O que eu quero dizer, Antero, é o seguinte, é que já começou... Embora a nota da prefeitura tenha sido rebaixada, sim, né? Sim. O Mauro Mendes deixou a prefeitura com B+. E o Tesouro Nacional avaliou a prefeitura agora com C-. Exatamente por essa gestão assim meio, né, condescendente. Não de dar o RGA, de entupir de gente lá dentro da prefeitura. Daqui a pouco fica sem condições de dar RGA porque entupiu de gente. Você lembrou aí de um fato que é interessante. Teve a divulgação aí da notícia, né, do rebaixamento da nota da Prefeitura de Cuiabá pela Secretaria do Tesouro Nacional, tirando da Prefeitura de Cuiabá aquele selo de bom pagador, e no dia seguinte, o governador Mauro Mendes veio e colocou a posição dele de forma muito clara, cristalina, dizendo o seguinte, que a Prefeitura de Cuiabá tem problemas de gestão, que ele deixou a Prefeitura numa situação financeira muito melhor, analisando aí o rebaixamento da nota da Prefeitura de Cuiabá. E eu acredito o seguinte, que daqui para frente, vão ser comuns estas notícias, é isso? Vai se travar aí um comparativo entre algumas ações ligadas ao governo do Estado, personificadas no governador Mauro Mendes, comparando com ações do prefeito Emanuel Pinheiro na Prefeitura de Cuiabá. Porque aquela história aí de que o MDB vai ter uma aliança com o DEM, isso daí é conversa fiada. Isso não vai ocorrer e não vai prosperar. Por um motivo simples, Antero, na minha opinião. Se eu estiver errado, você me corrige. Emanuel Pinheiro, reeleito prefeito de Cuiabá, é o adversário de Mauro Mendes em 2022, ou pelo menos vai ter musculatura para isso, né? Então é o seguinte, Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro não estarão juntos em 2020. Quer dizer, o suplente de senador Fábio Garcia, que é presidente do DEM, está verbalizando o que pensa o governador Mauro Mendes. Tanto é assim, se não fosse assim, o governador Mauro Mendes não seria o primeiro a ir a público e apontar o dedo para o rebaixamento da nota da Prefeitura de Cuiabá. Eu penso que vai ser o seguinte, Emanuel Pinheiro, como a situação da Prefeitura de Cuiabá, apesar do rebaixamento da nota, tem uma situação financeira melhor do que aquela que vive o Estado, então ele vai tentar cacifar em cima do funcionalismo, porque no Estado não está pagando o RGA. Aí tem a notícia que você deu aí,
dos profissionais da educação, não é isso? Que vão ter o RGA de 3,31%. Que vão ter o RGA de 3,31%. No Estado acabou de ter uma greve de professores, que eles reclamavam lá a reposição salarial, que acabou não sendo paga, e o governo explicou que não tinha condições de pagar. Do outro lado, isso daqui no lado da educação, pelo lado da Prefeitura de Cuiabá. Do outro lado, nós já temos divulgação aí, e bastante, né, em relação ao Hospital Estadual Santa Casa. Vai ter um mutirão aí de cirurgia no próximo final de semana, não é isso? O Hospital Estadual Santa Casa, depois de toda a crise que ocorreu aí, ficou fechado aí por vários meses, com salários de funcionários atrasados. Aí é o seguinte, a informação é o seguinte, olha, estamos pagando aí a 4ª parcela dos salários dos funcionários da Santa Casa que ficaram atrasados. Estamos fazendo um mutirão de cirurgia, não é isso? O Hospital Santa Casa, que vivia um problema enorme, está funcionando, e funcionando bem, não é? Então é o seguinte, e o Hospital Municipal de Cuiabá, o novo pronto-socorro, como é que está? Já está funcionando integralmente? Ainda não, é isso que eu estou colocando. Quer dizer, daqui para frente vão se intensificar as comparações entre Mauro Mendes, os aliados de Mauro Mendes, com o prefeito Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro não deve entrar nesse jogo de comparar ele com o Mauro Mendes, que ele vai perder. O Mauro Mendes fez uma administração na Prefeitura de Cuiabá extraordinariamente bem avaliada, né? Inclusive, o que Emanuel Pinheiro falou em favor do Mauro Mendes na campanha eleitoral está tudo gravado. Mas aqui não está isso, Antero? Eu pago a RGA, você não paga. Está certo, tá, a disputa é essa. Agora, indiscutivelmente, alguns nacos, o prefeito leva vantagem. Esse do funcionalismo, o prefeito vai ter um discurso de vantagem. Não é que vai ter um discurso de vantagem porque ele está correto e o Mauro Mendes está errado. Não é isso. Eu acho que ele está correto de pagar o RGA e acho que o Mauro Mendes está também correto de não pagar. Porque são duas situações inteiramente diferentes. Mas o problema do Emanuel é que daqui até o ano que vem tem muito chão. Ainda tem muito chão. Ele tem que chegar com a situação da saúde financeira da prefeitura bem na época da eleição do ano que vem. Ainda falta um ano para começar o jogo eleitoral. Então, a hora que começar o jogo eleitoral, que é no final de agosto do ano que vem, que começa o horário eleitoral, é aí, daqui a 365 dias, que o Emanuel vai precisar estar com a saúde financeira da prefeitura boa. Coisa tem tempo, né, até lá. Está costurando. Tem tempo para fazer ajuste. Mas não é da cabeça do político, ainda mais do político que tem se comportado como Emanuel Pinheiro, fazer ajuste. Emanuel não é um político de fazer ajuste. Emanuel é político de dar notícia boa. E às vezes a notícia boa que você dá, de atender, de dizer sim, ai do político que só diz sim. Você está dando uma notícia ruim para a cidade. Isso pode embaralhar o discurso. Mas, indiscutivelmente, esse tema funcionalismo, ele vai ter muita autoridade para dizer: eu cumpri com as minhas promessas de campanha e paguei o funcionalismo. Eu acho que esse vai ser um ponto positivo do Emanuel. Esse aí é o lado de Emanuel. Que vai conquistar tanto o funcionalismo da prefeitura quanto o funcionalismo do Estado. Embora, veja bem, com relação ao funcionalismo da prefeitura vai haver uma disputa. Porque foi feita uma pesquisa em Cuiabá, nós fizemos a pesquisa em Cuiabá. E é interessante perceber que o funcionalismo do Estado, 44% rejeita o governador Mauro Mendes. Ou rejeitava na época da pesquisa. Hoje a situação pode ter melhorado ou não sabemos. Foi há um bom tempo atrás a pesquisa. Só que 44% do município apoiava. Porque o Mauro Mendes, lá no município, cumpriu tudo com o funcionalismo. Então, mostra realmente situações diferentes. Mas eu acho que esse é um bom discurso do Emanuel. Esse é um bom discurso do Emanuel. Se ele conseguir terminar os viadutos, é um bom discurso do Emanuel.
ele é um político que não sai das ruas, e eu pego a máxima do futebol, Lúcio, para identificar o problema do DEM. O lado do MDB, a gente sabe quem que é o candidato. Né? Valtenir, que se assanhou aí, tomou um chumbo na asa, já não vai conseguir nem levantar voo para disputar prévia, coisa nenhuma. Então o candidato do MDB está escolhido, por antecipação, é Emanuel Pinheiro. Então de um lado você sabe que Emanuel é candidato à reeleição, e do outro lado você não tem candidato. Do outro lado você especula Rogério Galo, Mauro Carvalho, Gilberto Figueiredo, Fábio Garcia e até a filiação do Roberto França, para representar o outro lado nessa disputa eleitoral. Aí só para complementar o meu raciocínio, eu coloquei, mas eu quero reforçar isso. Essa posição do governador Mauro Mendes, em relação à crítica dele, em relação à nota da Prefeitura de Cuiabá, rebaixada pela Secretaria do Tesouro Nacional, a minha leitura da forma como se posicionou o governador Mauro Mendes, para mim isso daí é o primeiro ato, apenas o primeiro ato de uma peça que começa a se desenrolar. Os aliados de Mauro Mendes vão tentar, daqui para frente, mostrar ou demonstrar publicamente que Emanuel Pinheiro, apesar de ter essa característica política que o Antero acabou de colocar, os aliados de Mauro Mendes tentarão demonstrar que Emanuel Pinheiro não é um craque de gestão, não é um bom gestor. Na verdade, já vem fazendo isso, né, Lúcio? Oi? Alguns aliados já vêm falando isso. Por exemplo, o próprio presidente do Democratas. Mas agora é o falando que falando. Cuiabá, o governador. Aliás, Cuiabá precisa coisa melhor. O governador já disse que o prefeito não sabe de nada, disse isso, inclusive, no Jornal do Meio-Dia. Então, esse discurso já vem sendo feito. O governador e Fábio Garcia, não é? Exatamente. Os dois, não é? Um falando pelo outro e o outro falando pelo um. Não é isso? É isso que eu... E muito provavelmente o Fábio Garcia é o candidato impecto do governador Mauro Mendes. Falam até que existiria um compromisso. Exatamente. De que Fábio Garcia só não seria candidato a prefeito de Cuiabá se ele dissesse ao governador o seguinte: Mauro, eu não serei candidato. Mas se ele for candidato, ele tem que decidir logo. Se ele não for candidato, ele tem que decidir logo também, né? Porque ocupar a moita. Afinal de contas, tem muitos nomes. Não, tem muitos nomes querendo usar a moita aí. Né? Olha, e eu quero saber agora quais são os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com você, Antero. Qual que é o seu destaque? Olha, meu destaque é o seguinte: meu destaque é que o Mauro Mendes aproveitou muito bem a crise das queimadas. As entrevistas que o Mauro deu em nível nacional foram entrevistas espetaculares e que fortalecem o agronegócio em Mato Grosso. O Mauro Mendes deu ontem uma entrevista na Folha de São Paulo, que nós tivemos a oportunidade, através do jornalista Pedro Pinto de Oliveira, de reproduzir aqui no site PNB Online, onde ele estabeleceu uma meta audaciosa com relação ao governo do estado de Mato Grosso, Lúcio, que é a de estabelecer o seguinte: desmatamento ilegal zero daqui a 2 anos em Mato Grosso. Não é que não vai haver desmatamento, pode acontecer desmatamento. O que ele está dizendo é que daqui a 2 anos teremos desmatamento ilegal zero, porque além dele continuar com os equipamentos do INPE, monitorando e utilizando lá os equipamentos do INPE, porque tem 2 equipamentos do INPE. Um equipamento que faz uma análise mais a longo prazo e um equipamento que faz uma análise mais aproximada dos fatos. Ele assinou um convênio. Esse convênio foi, inclusive, elogiado pelo ministro do Meio Ambiente, numa entrevista no programa Roda Viva. E o ministro do Meio Ambiente disse: olha, Mato Grosso já assinou esse convênio. Quem pagou esse convênio para Mato Grosso foram os países que têm interesse em que não se desmate aqui a Amazônia. E vai ser possível detectar o seguinte: já está sendo possível detectar o seguinte. O governador já fez a exposição desse equipamento lá no Palácio. Está sendo possível detectar o seguinte: o cidadão vai desmatar meio hectare. Vai aparecer lá na cena.
vai aparecer lá no computador da SEMA que o cidadão fulano de tal, na coordenada tal, está desmatando meio hectare na fazenda XYZ. E aí, pela documentação existente dentro do órgão, eles vão saber imediatamente se aquilo é correto ou não. Eles vão saber no dia que tiver sendo feito o desmatamento. Ou seja, isso vai ser possível, portanto, conter o desmatamento. Mas ele acredita de que daí até a aplicação correta, até o treinamento, até a qualificação, etc. e tal, ele acha que dentro de 2 anos nós teremos desmatamento ilegal zero em Mato Grosso. O que é um mote extraordinário de campanha. Sabendo usar isso, a gente pega o dinheiro que o Bolsonaro está jogando fora. O Estado de Mato Grosso traz para cá, para cuidar do meio ambiente, o dinheiro que o Bolsonaro está jogando fora. Aí, sabendo usar isso, é uma grande sacada do governador Mauro. Aí só complementando essa informação do Antero aí sobre o monitoramento aí em relação ao desmatamento, lá no programa Roda Viva, um jornalista interpelou o governador Mauro Mendes e falou, olha, você desprezou aí os relatórios, as informações do Instituto de Pesquisas Espaciais, gratuito, e aí o Estado gastou 3 milhões de dólares com esse equipamento, aí ele deu essa explicação que o Antero acabou de colocar, que no caso do INPE, ele vai ter esses dados com 30 dias. E no caso desse equipamento aí, instalado aqui na Secretaria do Meio Ambiente, ele vai ter essa informação em 24 horas. E foi uma doação. E o dinheiro não saiu dos cofres públicos, foi uma doação. Daqui a pouco, então, a gente vai falar mais sobre isso, porque teve a reunião ontem, tem também aí um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco, então, a gente volta a este assunto. Lúcio, qual que é o seu destaque de hoje? Meu destaque aí é sobre a Operação Ararat, sobre aquela compra de vaga do Tribunal de Contas, que foi denunciada lá, que a cadeira de Sérgio Ricardo foi comprada lá no Tribunal de Contas, e a Justiça mantém o bloqueio de 4 milhões de Blairo Maggi, Silval Barbosa, José Riva e mais 7 pessoas. Esse bloqueio aí, ele é de janeiro de 2017 e agora entraram lá com recurso e o juiz Luiz Aparecido Bortolucci Júnior resolveu manter o bloqueio. E um detalhe interessante aí é o seguinte, já se falou até em 12 milhões de reais na compra, não é, Antero? Isso é só o processo de improbidade, né, Lúcio? Sim. Porque o outro está na Justiça Federal com o Jefferson Schilling. Sim, E aí já se falou aqui até primeiro se falou em 4, depois em 8, e era 12, né? O último número, não era? Era 12. 12 milhões de reais. Agora tem uma outra informação. Uma outra informação de que José Riva teria confessado que cuidou pessoalmente aí de uma parte aí dos repasses para Alencar Soares. E aí ele teria dito o seguinte, olha, isso daí chegou a 15 milhões de reais. Ninguém aguenta mais, sabe o que é? É a morosidade do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eles pegam o processo e ficam lambendo o processo como se o processo fosse uma rapadura. Fica lambendo o processo. Há quanto tempo tem isso? Há quanto tempo que o Blairo Maggi deixou o governo de Mato Grosso? Depois de Blairo já veio Silval. Depois de Silval já veio Pedro Taques. Depois de Pedro Taques, estamos aqui já no primeiro ano do governo Mauro Mendes, caminhando para o final do primeiro ano. São 9 anos, portanto. Tem 9 anos que o Ministério Público ainda está na fase inicial. Está lá com o Bortolucci. Mas isso daqui ainda está no juiz de piso. Isso daqui não é o resultado da delação de Silval Barbosa? Não, esse é um resultado de um processo de improbidade. Isso já vem antes. Esse é de um processo de improbidade. E aí o seguinte, 9 anos para julgar um processo, isso é um paraíso para quem comete crime aqui, né? É um paraíso. Olha, e falando em crime,
Eu quero destacar aqui o crime de Caixa 2 eleitoral. Ex-vice-governador alega que senadora partiu para o Vale Tudo eleitoral em Mato Grosso. Carlos Fávaro pontua que a situação de Selma Arruda se agrava pelo fato dela ser juíza aposentada. Os advogados que representam o Partido Social Democrático, PSD, e o ex-candidato ao Senado nas eleições, Carlos Fávaro, criticaram a atuação da senadora Selma Arruda, a quem eles dizem que aceitou o Vale Tudo eleitoral para vencer a disputa eleitoral do ano passado. A crítica está presente nas contrarrazões do PSD e de Carlos Fávaro ao recurso ordinário interposto por Selma Arruda contra a sua cassação no Tribunal Regional Eleitoral. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Carlos Fávaro está, na minha avaliação pessoal, pulando o corguinho, quer dizer, explodindo todas as pontes e prejudicando o Mato Grosso. Não é que eu não acho que ele tem que lutar pelo direito dele, não. Ele tem que lutar pelo direito de anular a eleição, só que ele quer um direito que ele não tem, ele quer assumir a vaga sem poder, né? Mas eu acho que nesse momento, ou o Mauro Mendes demite o Carlos Fávaro, ou o Carlos Fávaro pede para sair, porque ele está prejudicando o Mato Grosso. Ele que representa o escritório em Brasília, o escritório... Ele representa o escritório, especiais, o Mato Grosso precisa do FEX. Mato Grosso precisa de uma boa posição da Lei Candir. Tem um estudo do Mato BNT Grosso precisa também. da reforma tributária. Mato Grosso precisa da senadora Selma. Aí o representante de Mato Grosso, quem fala por Mato Grosso lá em Brasília, ele não se preocupa com nenhuma articulação para resolver quaisquer destes problemas para o Estado e bombardeia canhões em direção ao juiz da Selma. Bam! Canhões em direção ao juiz da Selma. Bam! Não está certo, Luiz. Não está certo. Ele devia tomar um remedinho, Simancol. Falar, não, eu, enquanto estiver nesta posição, eu não vou abrir a boca. Eu não vou falar nada. Ah, mas eu tenho que lutar por isso. Então eu vou pedir licença aqui, eu vou me afastar do cargo para não prejudicar o Estado de Mato Grosso. E para não deixar o governador constrangido em ter que tirá-lo. Sinceramente, eu acho que é um desserviço prestado ao Estado e ao governo Mauro Mendes. E acho que o governo Mauro Mendes está com paciência demais para poder alertá-lo sobre isso. O Fávaro, pelo amor de Deus, não cria mais problemas do que o Estado já tem aí em Brasília. O Estado já tem problemas demais para resolver. Nós temos lá o Wellington e Jaime Campos. O Wellington foi adversário do Mauro Mendes na eleição, mas o Wellington trabalhando duro para resolver o problema de Mato Grosso. E o Jaime Campos trabalhando duro para resolver os problemas de Mato Grosso. Os dois impossibilitados de trazer a Selma para este rol, que seria muito importante, por causa de uma posição do Fávaro. Não depende mais do Fávaro. Depende mais do Fávaro. Aliás, quem ganhou essa parada não foi Fávaro. Quem ganhou essa parada aqui foi Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. Que era também o senador, candidato senador da Rede. Foi ele quem fez a denúncia aqui. Depois o Ministério Público entrou como litisconsorte, mas a denúncia original é do advogado Sebastião Carlos, que é presidente da academia, ou era presidente até pouco tempo, da Academia Mato Grossense de Letras. Então, assim, a luta não depende do Fávaro. Né? Essa luta do Fávaro está enfraquecendo o Mato Grosso. Na minha avaliação, pode ser que eu esteja errado e o Fávaro sempre se disser. E para ser bem justo aí, eu me encontrei recentemente com o advogado Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. E ele falou, olha, eu queria fazer um pedido aqui. Depois, já teve a cassação dela aqui no TRE, depois, se acabasse confirmando a cassação da senadora Selma Arruda, lá no Tribunal Superior Eleitoral, eu gostaria só de fazer um lembrete. Olha, esta ação foi do candidato ao Senado Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. Carlos Fávaro depois pegou carona no processo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E a defesa aqui de Carlos Fávaro, né,
diz o seguinte, né, que é a defesa que é lá encabeçada pelo ex-ministro lá, José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, não é? Diz que ele apontou que Selma Arruda, embora aposentada da magistratura, tentou utilizar a força da toga para vencer os seus adversários. E por falar em toga, quem está, Antero, me parece que está com uma posição um pouco diferente do ex-vice-governador Carlos Fávaro, me parece que é o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Nos bastidores, circula a informação de que uma pessoa muito, mas muito próxima de Blairo Maggi, já trabalhou com ele aqui, já trabalhou com ele lá em Brasília, estaria circulando, né, pelos tribunais aqui de Mato Grosso, tentando fazer uma reaproximação da senadora Selma de Arruda com os magistrados aqui do estado. Aliás, deixou muito, essa postura aí, deixou muito irritado Cidinho Santos, que era o suplente lá de Blairo Maggi, não é? Porque Cidinho Santos, a exemplo de Carlos Fávaro, também estaria de olho nesta cassação da senadora Selma de Arruda, se isso vier a ocorrer pelo Tribunal Superior Eleitoral, para tentar ser o candidato ungido pelo agronegócio. Mas Fávaro que é diferente, né? Ele não quer eleição, não. Ele quer assumir sem eleição, não é isso? Ele quer ganhar no tapetão. Mas eu não acho que o Blairo está com essa força de manobrar o Poder Judiciário de Mato Grosso, né? Não, a intenção aí não seria de manobrar, né? De reaproximar. Isso. Olha, esqueça aí, a Selma xingou todos vocês esquecem e tal, papai. Eu não acho que o Blairo teria essa força toda, né, junto ao Poder Judiciário de Mato Grosso. E nem se arriscaria tanto. Tem juiz aí, tem desembargador que não aceitaria essa conversa mole. Olha, a gente vai para o nosso... Embora o Blairo tenha muita amizade com um dos novos indicados aqui no Tribunal Regional Eleitoral, que é o doutor Sebastião Monteiro, será um brilhante advogado, brilhante jurista. Que já atuou na defesa de Blairo Maggi. Que foi advogado dele. Só por isso também. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre aquele empréstimo dolarizado que o governo do estado tenta junto à União, e tem também o FEX. Então, não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta quarta. Olha, e o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre os salários dos servidores, o FEX e também aquele empréstimo dolarizado de $250 mil que o governo do estado tenta para pagar um outro empréstimo também dolarizado com o Bank of America. E vamos então conferir na entrevista com o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Secretário, antes de entrar nesse assunto aí do FEX e o empréstimo de $250 milhões do Banco Mundial, vai sair ainda? É possível sair esse empréstimo? Porque tem muita dificuldade no meio do caminho, não tem? Houve já muita dificuldade, né, Lúcio? Nós tivemos que recorrer 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal para remover 2 problemas que apareceram, inclusive um dos problemas, e foi o mais grave deles, é que quando o Estado ou qualquer ente, né, município, Estado ou mesmo a União, ou algum ente, algum órgão da União, esteja pleiteando uma garantia da União numa operação de crédito ou aval da União, e esse ente está estourado, extrapolado nos limites de gasto com o pessoal, não pode acessar a nova garantia da União. Então nós tivemos que resolver esse assunto no Supremo Tribunal Federal, foi o tema mais grave que nós tivemos que superar. E eu diria que hoje nós já passamos pela STN, pela PGFN saiu o parecer na noite de ontem, e hoje está com o ministro Paulo Guedes e deve ser encaminhado para a Casa Civil. Lembrando que da Casa Civil tem que ir ainda para o Senado. O Senado aprova e volta
para a PGFN para fazer a assinatura do contrato. Isso quer dizer o seguinte, Mato Grosso vai ter que pagar a parcela de 140 milhões no mês que vem? Hoje eu diria que estamos aí com 50% de chances de não pagar, de quitar essa dívida com os recursos do Banco Mundial e 50% que aí seria o pior cenário de ter que pagar e honrar essa dívida. Até o final de setembro? Na verdade, nós temos, é isso que eu ia dizer exatamente agora, o nosso limite é até o dia 3 de setembro para assinar esse contrato com o Banco Mundial, para dar tempo deles fazerem o desembolso dos recursos, dos 250 milhões, e esse dinheiro ser repassado, então, para o Bank of America. Então, nós deixaríamos aí de pagar os 150 milhões de reais e pagaríamos algo em torno de 50 a 60 milhões para fazer a quitação dessa dívida com o Banco Mundial. É a corrida dos 7 dias. Nós temos uma semana, Lúcio. Exatamente isso, porque o Senado Federal encerra as suas atividades geralmente na quarta ou na quinta pela manhã, das suas sessões, né, deliberativas, tem que passar pela CAI, pela Comissão de Assuntos Econômicos e também pelo plenário. Então, enfim, o governador, inclusive, está em Brasília, em outras agendas, agenda ambiental, né, mas também está cuidando, nesse momento, desse tema do empréstimo, que é um tema muito importante para o estado de Mato Grosso. Outro tema que o governador deve estar cuidando é o FEX, não é isso, secretário? O FEX que foi prometido e condicionado por parte do governo federal à aprovação da reforma da Previdência. Aí o ministro Paulo Guedes já falou da reforma tributária também como condição para pagar o FEX. Todo ano é a mesma coisa. Os estados ali, principalmente Mato Grosso, com o Pires na mão, pedindo o FEX, que é de direito. Agora vem esse parecer do TCU que aponta que não há mais essa obrigação, pode não haver mais essa obrigação de se pagar o FEX. E como fica o estado de Mato Grosso diante disso? Esse assunto ele já está, acho que, insuportável, né? Ninguém mais aguenta ouvir esse tema do FEX aqui em Mato Grosso, dada a relevância que ele tem para o nosso estado. Lembrando que o FEX, no ano passado, eram 400 milhões de reais, que não foram repassados, e nesse ano, como a nossa exportação ela aumentou, a participação das exportações de produtos primários e semi-elaborados de Mato Grosso aumentou, nós temos um valor ainda maior para receber, em torno de 450 milhões de reais. Então, vejam, são 850 milhões de reais se considerar 2018 e 2019. E os entraves são tão grandes que me parece, e isso está claro para os estados exportadores, que a iniciativa do governo federal, de fato, é não fazer o pagamento, exatamente por esse entendimento que, infelizmente, o TCU, de forma assodada, eu diria, em relação à equipe técnica, não passou pelo plenário ainda do TCU, pelos ministros do Tribunal de Contas da União, mas esse entendimento que foi colocado nesse parecer técnico é o entendimento que eu já ouvi inúmeras vezes dos técnicos também do Ministério da Economia e da Secretaria do Tesouro Nacional, que não há mais necessidade da União ressarcir os estados exportadores, porque supostamente os estados, o ICMS já é arrecadado 80% nos estados de destino, nos estados onde são consumidas as mercadorias e serviços. Nós temos uma divergência técnica grande em relação à premissa do estudo que o Tribunal de Contas fez. Vamos nos reunir na sexta-feira, os secretários de Fazenda de 8 estados da federação, que são os mais impactados. Mato Grosso estará lá, para fazer a nossa defesa, um documento técnico e colocar no Tribunal de Contas da União. Quer dizer, o que eu imagino que deva ocorrer agora, se a Secretaria do Tesouro Nacional e o ministro Paulo Guedes colocar como condição que o Tribunal de Contas da União tenha que ser favorável, né, nós vamos ter aí mais uma pedra no caminho de Mato Grosso para receber os 850 milhões de reais. Mas, secretário, nessa altura, o liberal Paulo Guedes está festejando, não está? Não é o que ele quer, porque ele é contra o subsídio. Sobra mais dinheiro em Brasília, mas ele tem um lema, inclusive, do presidente Bolsonaro, que todos nós aplaudimos para o federalismo brasileiro, que era o quê? Menos Brasília e mais Brasil, né? Foi um lema, inclusive, que foi colocado na eleição e para fazer uma descentralização dos recursos. De 88 para cá, nós tínhamos lá 50% dos recursos arrecadados na União, os outros 50% nos estados e municípios. Hoje já está 65% dos recursos arrecadados de impostos que nós pagamos ficam na União e só 35% vão para estados e municípios. Então, a promessa, e nós acreditamos muito que o ministro vá cumprir com isso e o presidente também, é descentralizar recursos. E nessa descentralização, o FEX, para aqueles estados exportadores, talvez sejam o principal ponto que é de reivindicação nossa, né, dos estados exportadores, que é a compensação
por aquilo que nós participamos na balança comercial brasileira e, consequentemente, com a renúncia que fazemos, que os estados exportadores fazem, de não incidir o ICMS. E o 13º? O 13º está garantido para o funcionalismo público esse ano? Vai ser parcelado? Não vai ser parcelado? Vai ser pago até a data limite lá de 20 de dezembro ou ainda não? Não se sabe isso. Constitui uma das principais metas, se não a principal meta nossa, é o pagamento do 13º. Então, nós gostaríamos de tranquilizar o servidor de que nós estamos trabalhando, a Secretaria de Fazenda está trabalhando, tanto para já começar a realizar o provisionamento de recursos, e nós esperamos que tenhamos a condição de poupar recursos no pagamento da dívida dolarizada. Ao invés de pagar os 150 milhões, nós já conseguirmos aí poupar algo em torno de 100 milhões de reais e avançarmos, então, no provisionamento de recursos para o 13º. E também com o ingresso de receitas extraordinárias. Nós temos a atuação do CIRA, com algumas agendas no CIRA, e também aí trabalhando para que nós tenhamos aí um grande mutirão de conciliação, que nós vamos ter 2 leis aprovadas pela Assembleia Legislativa muito em breve, uma em relação à redução de penalidades e outra em relação também a melhorar o nosso parcelamento. Fazendo isso, nós chegaremos ao final do ano, certamente, aí estamos trabalhando para isso. O senhor tem a possibilidade de ser candidato a prefeito de Cuiabá na eleição do ano que vem, secretário? Lúcio, existe essa chance? Fico feliz com a menção ao meu nome, né? O deputado Botelho chegou a mencionar, entre alguns secretários, mencionou meu nome. Fico muito honrado com a lembrança. Eu já estive, né, por alguns dias na condição de prefeito municipal de Cuiabá, quando o prefeito Mauro, então prefeito Mauro, ele se licenciou. Tive a honra, então, enquanto procurador-geral, de assumir por alguns dias. Digo que isso, de fato, é uma honraria para qualquer cidadão dessa cidade, mas, de novo, nesse momento, com os desafios que tenho à frente da Secretaria de Estado de Fazenda, de reequilibrar o Estado de Mato Grosso na perspectiva econômica e fiscal, isso não está na minha agenda. Fico feliz com a menção. Pode entrar? Vou trabalhar. Mas pode entrar? Não digo que não entrará, mas nesse momento não entra. E não vou trabalhar para que isso aconteça. Não é hoje um objetivo da minha vida. Meu objetivo, de fato, é trabalhar na Secretaria de Fazenda e caminhar muito fortemente para o reequilíbrio do Estado de Mato Grosso. Eu acho que ele não é candidato por um motivo. Não é por causa da Secretaria de Fazenda, coisa nenhuma. É por causa da Procuradoria-Geral do Estado. Porque ele é procurador concursado. Para ele ser candidato, ele tem que renunciar ao concurso público. Ele tem que renunciar ao concurso público. Ganhou, vira prefeito, esquece a carreira para trás. Não sei se existe. Mas para ser candidato, ele tem que renunciar. Não pode ir para a eleição, se eleger, depois renunciar. Não. Então, eu acho muito difícil o Galo ser candidato. Agora, voltando no outro assunto que o secretário falou, que foi um empréstimo, que é um empréstimo dolarizado, tem um prazo curto, né? Para que esse empréstimo saia. Será que sai, Antero e Lúcio? Olha, semana? Deixa eu te falar. Hoje é quarta-feira, dia 28. Né? Hoje é quarta-feira, dia 28. A próxima quarta-feira vai ser dia 3. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado... é o prazo fatal que o Rogério Galo falou que teria que assinar o contrato. Se o prazo é só no dia 3, é 4? Porque Quarta ele falou que 3. Vem, terça que é 3. É terça dia 3. É terça que é dia 3. Então, quarta-feira é 4. Bom, então, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado se reúne às quarta-feiras. Ela não se reúne na terça. Ela se reúne às quartas-feiras pela manhã. E ela pode tomar uma decisão deliberativa, se não tiver recurso para o plenário. O que ela decidir lá fica valendo. Aí vai direto, corre com o documento lá para o Palácio, se não houver recurso, para poder assinar o contrato. Mas ele só se reúne na quarta. Se esse prazo aí é imexível, como diria o Rogério Magri, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque aí teria que ser aprovado hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos. E pelo que a gente tem de informações, até ontem à noite, de ontem à noite para hoje de manhã mudou pouca coisa. Se não mudar muito daqui até o meio-dia,
não vai dar tempo. O que o de secretário aprovar Rogério isso. Galo falou é que isso estava na mão já do ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Mas precisaria ir para o Senado. Precisa ir para o Senado e precisa da boa vontade do Senado. Aí que eu falo. Aí, nesse instante, precisa da boa vontade do Senado e colocar em pauta. E aí o Fávaro briga com a juíza Selma. Ele como representante do governo de Mato Grosso. Aí ele vem na imprensa e diz que ela Vale tudo. Vale tudo o eleitoral em Mato Grosso. É assim que ajuda o Estado? Quer dizer, então assim, eu acho que Mato Grosso está no fio da navalha. Seria interessante que conseguisse o empréstimo, mas era bom que conseguisse hoje, para dar tempo de... Se o ministro Paulo Guedes fizer encaminhamento rápido dentro do governo, porque saindo do Paulo Guedes vai passar lá pela Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional vai para o Senado. Se isso tudo andar rápido, aí o governador Mauro Mendes vai ter que despachar lá de sala em sala. Chegando no Senado, importante que os 3 senadores abracem a causa. Eu acho que a Selma não vai se diminuir por isso, ela vai trabalhar pelo Estado de Mato Grosso. Não acredito que ela vai se diminuir em função das críticas do Carlos Fávaro, né? Mas eu acho que é importante colocar isso hoje, porque na quarta-feira que vem já passou o prazo, já é dia 4. Se bem que não é possível que esse prazo de assinatura do contrato, às vezes né? Que esse prazo de assinatura do contrato com o Bank of America, que esse pagamento só pode ser feito no dia 3, que não pode ser feito no dia 4, né? Eu acho que essas questões podem se resolver, mas elas têm que se resolver hoje. Senão elas vão resolver com um pouquinho de atraso. Pois é, e Rogério Galo também falava do FEX e falou também da garantia do 13º salário, né? Que isso foi questionado por vários servidores públicos, Lúcio Antero. Agora, 13º, não é? Agora, essa questão aí do 13º está ligada diretamente a esse empréstimo. Ao empréstimo, né? Porque aí, se não der tempo de sair os 250 milhões de dólares lá do Banco Mundial para saldar a dívida com o Bank of America, e aí? E aí complica um pouco mais a situação de caixa do governo estadual. Pode vir a comprometer o 13º ou não, mas se não tiver que pagar, que tirar do caixa 140, 150 milhões de reais, a situação melhora um pouquinho. Eu acho que a situação do 13º se resolverá. Como acho que a situação do empréstimo se resolverá. Porque se não se resolver no dia 3, vai se resolver na semana do dia 10. Entendeu? E aí não é possível que não se consiga prolongar esse prazo nas negociações internacionais. Até porque com o contrato assinado com o Banco Mundial, o contrato lá dos 250 milhões de dólares, não seria tão difícil assim negociar com o Bank of America, não é? Quer dizer, aí seria aí uma questão de dias para saldar essa dívida, até porque já estaria assinado o contrato com o Banco Mundial. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá, Leandro. Meu destaque é que a Justiça decidiu manter aí um bloqueio de 4 milhões de reais de Blairo Maggi, Silval Barbosa, José Riva e mais 7. Essa decisão aí é do juiz Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular de Cuiabá. E aí ele negou reconsiderar, voltar atrás nesse bloqueio aí de 4 milhões do ex-conselheiro Alencar Soares, do filho dele, Leandro Soares, por suposta compra de vagas no Tribunal de Contas do Estado. Bortolucci também negou lá uma outra argumentação aí dos investigados, dizendo que o magistrado ele tinha suspeição para julgar o caso, só que ele negou a suspeição aí nessa ação. E aí, só para relembrar, essa denúncia aí mostrou o seguinte, que lá em 2009, o então deputado Sérgio Ricardo
teria pago 4 milhões ao conselheiro aposentado Alencar Soares Filho, em troca da possibilidade de ocupar uma cadeira lá na Corte de Contas. Para descaracterizar o ato ilícito, Alencar teria devolvido a mesma quantia a Sérgio Ricardo, o dinheiro oriundo de uma factoring com intermediação do ex-secretário de Estado Éder de Moraes e aval do então governador Blairo Maggi. Porque aí, nesse caso, o Éder iria para o lugar dele, né? Espera aí, vou chegar lá. Vou chegar lá. O Alencar teria recebido outros 4 milhões das mãos do empresário Gércio Marcelino Mendonça, ou Júnior Mendonça, que todo mundo conhece, a pedido de Éder de Moraes e com o consentimento de Blairo Maggi, conforme a denúncia. Júnior Mendonça usou a factoring dele, sob a orientação de Éder de Moraes, para abrir o crédito. E aí a história continua. Para ocultar a origem do dinheiro, a empresa de Júnior Mendonça fez depósitos de transferências dos recursos para contas de terceiros, sendo eles o filho lá do Alencar Soares, o Leandro, tem também o Leonardo Soares, Alexandre de Freitas Bezerra e uma empresa aí, a Paz Administradora. E aí todo mundo foi denunciado aí por lavagem de dinheiro. Só que aí veio o depoimento de José Geraldo Riva, depoimento aí à Justiça Federal, onde ele apresentou novos fatos nesse suposto esquema de compra de vagas. José Riva afirmou que a compra, na realidade, Antélio e Nayara, custou 15 milhões de reais e teve o aval, sim senhor, do ex-governador e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Aí Riva contou o seguinte, ele contou que o primeiro repasse de Sérgio para Alencar, olha só, essa parte aqui é interessante. Riva contou que o primeiro repasse de Sérgio para Alencar, no valor de 2 milhões e meio, foi na presença do ex-secretário lá da Assembleia, o Márcio Pomor, com a interferência de Blairo Maggi no acordo entre Soares, Alencar Soares e Sérgio Ricardo, o então conselheiro o Alencar Soares devolve 2 milhões e meio de reais via o empresário. E um dos delatores da Operação Ararate, Júnior Mendonça, e ainda ele ficou com mais 1 milhão e meio de reais para que o conselheiro honrasse o seu compromisso já firmado com esse valor que seria repassado para Sérgio Ricardo. Olha, o que rolou de dinheiro aqui é brincadeira, mas não acabou a história ainda, viu, Nayara? Riva contou que Blairo chamou novamente para comunicá-lo que tentaria, aí eu vou chegar naquele que o Antélio falou, que tentaria arrumar uma segunda vaga para que Sérgio Ricardo e Éder Moraes fossem indicados para o Tribunal de Contas. E aí, essa articulação teria fracassado após uma consulta ao conselheiro Antônio Joaquim, que se recusou a deixar o cargo. Ou seja, foram lá perguntar para o Antônio Joaquim, eu vou fazer uma analogia aqui, em relação a Sérgio Ricardo, falou, e aí, você quer quanto na sua vaga? Me parece que é isso, né? Me parece que é isso, e aí Antônio Joaquim falou, não, eu não vou deixar o cargo, não adianta nem conversar comigo. Bom, após a desistência de Maggi, Riva admitiu que entrou na negociação da compra da vaga juntamente com Sérgio Ricardo e Alencar Soares, sendo o novo valor fechado em 11 milhões de reais. O ex-deputado disse que os 4 milhões anteriores não foram inclusos no novo valor, já que Alencar teria ficado com o recurso e Sérgio Ricardo teria recebido de volta os 2 milhões e meio. Riva, em depoimento, garantiu também ter presenciado o pagamento dos primeiros 3 milhões dados por Sérgio Ricardo em uma mochila na residência do então conselheiro aqui em Cuiabá. E assim, assim que se tratou a indicação de um cargo importantíssimo como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que tem como principal missão
fiscalizar a correta aplicação do dinheiro Agora público. toma um antiácido para juiz de descer contas. tudo isso, né, Não, Antero? é juiz de contas. E veja bem, está tudo na delação do Júnior Mendonça. Esses fatos que o Lúcio revelou aí estão todos na delação. E veja como eles foram imprevidentes. Quer dizer, eles venderam a vaga, receberam dinheiro na conta de filhos. Pois é, aí mais uma vez a gente volta a Negócio de questionar, louco, né? Essa indicação política no Tribunal de Contas do Isso Estado. não, nós temos que questionar Não. é a bandeira, né? Também, Antero. Qualquer outra indicação com mas esse também, numerário também, aí. mas a sociedade se questiona. É necessário essa indicação política? Não era melhor ter técnicos, pessoas concursadas, gabaritadas para aquela vaga? Fica a pergunta. Olha, sem as indicações políticas? Não, tudo bem, mas aí tem que mudar a Constituição, esse é um outro debate, né? Tem que mudar a Constituição da República. E aí tem só mais uma informação. Eu acho que seria melhor, mas tem que mudar a Constituição. Só mais uma informação aqui do ex-deputado José Riva, no que ele já informou à Justiça, né? Tem mais dinheiro aí. Ele diz o seguinte, É não, possível? tem detalhes aqui que, não vou dizer assim, que chamam a atenção, né? Que escandalizam. O agora colaborador unilateral, que é o Riva, relata que outros 3 milhões da parte de Sérgio Ricardo foram pagos pouco tempo depois da primeira parcela. E sei que os outros 3 milhões pagos não eram recursos do próprio Sérgio. Também foi recurso desviado da Assembleia. Ele mesmo me falou que guardou esses recursos daquelas empresas envolvidas na Operação Imperador. E Riva confessou que cuidou pessoalmente dos depósitos dos 5 milhões para as contas indicadas por Alencar Soares. Aí, abre aspas para a declaração final, que é o que nós chamamos a atenção aqui no destaque. Por isso eu digo que foram 15 milhões, aqueles 4 milhões e mais esses outros 11 milhões. E a informação dessa reportagem aqui do Pablo Rodrigo, no portal Gazeta Digital, é a seguinte, que depois do depoimento, a defesa de José Riva anexou, olha aí, Antero, a defesa de José Riva anexou documentos e anotações para comprovar o que foi declarado pelo ex-parlamentar. Se ele que depositou, né? Está dizendo que ajudou a organizar o depósito em várias contas. Está mais do que explicado aí o caminho do dinheiro, né? Vamos respirar. E tem 9 anos e não tem decisão, né? Tem 9 anos e ninguém está preso, ninguém tá tudo bem e tal, beleza pura. As colunas sociais aí registrando banquetes e rapapés, mas é assim mesmo. Diria o narrador Milton Leite, do Sport TV, que beleza. E a saída de Éder Moraes, do governo, naquela época, que ele foi demitido, não foi? Foi, aí o Éder ficou muito revoltado com isso, acho que ficou muito triste. Ficou revoltado. E ele expôs essa revolta. Vaga, né? E ele expôs essa revolta, acho que a Nayara não estava aqui ainda, né? Ela não estava ainda na bancada do Jornal do Meio-Dia. O Éder Moraes expôs essa revolta numa entrevista ao Jornal do Meio-Dia, onde ele bateu duro no então presidente da Assembleia, José Riva. Era presidente da Assembleia ainda. Agora entende-se, né? Porque a revolta, e como disse o Antero, só para lembrar daquela série do jornal A Gazeta, muito bem feita, o crime nesse caso, né, Antero e Lúcio, compensa. Vamos para o intervalo, na volta a gente vai falar sobre as queimadas, a reunião dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançou ontem no Hospital Municipal São Benedito o projeto e que é inédito para tratamento de AVC em Mato Grosso. Os detalhes com a Nayana Bricar. O
projeto SOS AVC funcionará exclusivamente aqui no Hospital São Benedito e terá parceria com o SAMU e também com o CIOPAER. Dessa forma, o paciente que for diagnosticado com acidente vascular cerebral será atendido por uma das unidades de urgência e trazido aqui para o hospital. O neurocirurgião que implantou o projeto aqui no hospital comentou o assunto e disse que vai trazer muitos benefícios para a população. O tratamento do AVC na fase aguda, ele é primordial, coisa que não acontecia ainda em Cuiabá. Na verdade, os pacientes, eles seguiam a história natural da doença e ficavam muito sujeitos às sequelas, às complicações do AVC, inclusive à morte. Com o projeto, o paciente vem diretamente ao Hospital São Benedito e é atendido, o coágulo, o trombo é retirado de dentro da circulação do cérebro e as chances desse paciente desenvolver sequelas ou morte, ela cai muito. De forma que vocês viram, 90% dos pacientes com AVC têm tratamento, coisa que hoje a gente não acontece. O paciente segue a história natural da doença. Como que vai ser o trabalho do CIOPAER também, que vai dar suporte ao SAMU, prefeito? Isso, não precisa mais ir para a regulação ou ir para o pronto-socorro. O SOS AVC, você pode ir da sua casa, passou mal em casa, aciona o SAMU e vem direto para o SOS AVC aqui no Hospital São Benedito. E fizemos um convênio com a CIOPAER. Esse convênio será vinculado ao Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, que nesta semana vamos entregar, na sexta-feira, dia 30 de agosto, vamos entregar a 5ª etapa, o moderno e avançado CTQ, Centro de Tratamento de Queimados, e uma sala cirúrgica. E o helicóptero, o CIOPAER, vai atender ligado às necessidades do HMC. Com imagens de Benedito Costa e apoio de Moisés, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Aí bem o que a gente falava no início da Notícia de Frente, isso já é um reflexo do mutirão de cirurgias do agora Hospital Santa Casa? Mas é bom. Eu acho muito bom. Não, muito sim, bom. Quem ganha nisso tudo é a sociedade, que precisa de saúde pública de qualidade. Não, olha, cá para nós, gente. Se o Emanuel Pinheiro fizer o São Benedito voltar a funcionar bem, e se fizer o Hospital Municipal de Cuiabá funcionar bem, e se o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, fizer o Hospital Estadual da Santa Casa funcionar bem, vai ser ótimo para Mato Grosso e para Cuiabá. Vai ser um jogo de ganha-ganha. Essa competição é saudável. É uma briguinha boa para a população, mas muito boa. Essa população ganha. Porque a população é que sai ganhando. Essa população ganha. Eles querem mostrar serviço, porque estão de olho na eleição do ano que vem e, pelo menos, por enquanto, a população vai ser beneficiada. Essa ideia, inclusive, do SAMU, do AVC, de ligar direto, de Jair para São Benedito, é uma ideia espetacular da área de saúde do prefeito. Já fiz várias críticas aqui ao meu amigo Luiz Antônio Poços de Carvalho, mas nessa ele acertou, como acertou também agora o seguinte, né? Finalmente ele descobriu que era problema de gestão, né? Ele mandou abrir 6 procedimentos de processos administrativos lá dentro do pronto-socorro com aquela questão de sumiço de remédio, né? Que era um verdadeiro sumidouro de remédio, de luvas, etc. e tal, e tem 6 funcionários que vão responder a PAD, a processo administrativo disciplinar da Prefeitura de Cuiabá. O que é pior nisso, Lúcio? Dos 6 processos, 5 são cargo de confiança. Não dá para tratar a saúde pública com indicações de políticos. Na própria decisão do prefeito, do secretário, que a gente está elogiando aqui, fica evidente, só tem 1 efetivo e 5 comissionados. Cargo de confiança. Cargos de confiança. Quer dizer, será que esses 5 comissionados não estão naquela lista que os vereadores denunciaram? Quer dizer, será que não eram eles que estavam sumindo com remédio, com luvas, com não sei o que no pronto-socorro? Será que não eram eles que estavam montando operações de comércio dentro do pronto-socorro para vender material do pronto-socorro para a iniciativa privada por preço mais barato? Porque às vezes às vezes eles confundem, não, Antero? O que é público e o que é privado, né? Não, isso também, né? Mas eles confundem política de saúde
com fazer política Exatamente. na saúde. Mas aí não é fazer política, não, né? não, aí é fazer politicagem. Aí é roubar mesmo, né? Um outro exemplo aí que serve para ilustrar bem de que a saúde não pode ser usada com finalidade político e eleitoral foi a Operação Sangria. Né? Não dá certo. Eu não vou nem falar eleitoral, eu vou dizer com finalidade política. Né? Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, deu errado, 14 milhões no motel, 90 milhões de sumidouro de dinheiro público, roubando o dinheiro da saúde. E todo mundo esperando para saber o que é que vai acontecer, né? Pois é. Que agora a gente não sabe, né? A gente não sabe porque eu entrevistei o vereador Abílio, ele viajou ontem para Brasília. Ele foi a Brasília fazer essa mesma denúncia aqui na Controladoria Geral da União e no Ministério Público Federal lá. Porque ele falou que ele não acredita no Ministério Público de Mato Grosso. Eu dou razão para ele. Tem quanto tempo isso? Tem quanto tempo isso? E o Ministério Público de Mato Grosso Mas esse não caso faz está nada. lá no Ministério Público Federal agora, Antero? Tem coisas que são do Ministério Público de Mato Grosso. Tem coisas que estão no Ministério Público Federal. Mas estando no Ministério Público Federal ou estadual, é uma bandalheira não apurar isso. Né? É tão grave quanto a bandalheira de roubar, é a demora de botar na cadeia quem roubou, né? Antero, vamos para o seu comentário, seu destaque. Olha, o meu destaque é o seguinte, eu creio que nós temos... Antes do seu destaque, desculpa aqui uma falha minha, eu queria primeiro chamar um vídeo da reunião que faz parte do seu destaque aí. Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, um pronunciamento dele. Vamos acompanhar, depois vamos para o seu destaque. A nossa imagem do Brasil, a imagem do nosso Estado e de todo o Brasil como um todo, nesse aspecto ambiental, é extremamente importante para as nossas relações com grande parte dos nossos clientes fora do mundo. Nosso Estado, 60% do PIB, ele vem das nossas exportações que nós fazemos aí a todos os países com os quais nós desenvolvemos comércio. Então, quando nós temos, neste momento, um problema que aconteceu alguns dias atrás e que tomou contornos indesejáveis, eu fiquei muito preocupado, presidente, porque o desmatamento ilegal, saiu a notícia do INPE, que ele cresceu, saiu essa questão dos incêndios, né? Quando juntou isso, desmatamento crescendo, incêndios crescendo, né? E uma guerra de comunicação que se estabeleceu, isso foi uma combinação, digamos assim, muito ruim para a imagem do nosso país, não só lá fora, porque aqui dentro, eu tenho certeza que nós, brasileiros, nós somos ambientalistas também. Meio ambiente não é só manter a floresta de pé. Meio ambiente é cuidar nas nossas cidades, cuidar de tantos aspectos relevantes, né, no nosso país. Nesse momento, presidente, eu vejo que o esforço que o senhor está fazendo, que o governo federal faz, de entrar de forma determinativa com o nosso Exército, com as Forças Armadas, vai produzir um resultado nesse momento esperado de apagar os incêndios. O senhor Macron, que é um concorrente dos nossos produtos no agro, ele está surfando nas cinzas da Amazônia quando queima, mas, na verdade, ele não está preocupado com o nosso meio ambiente, ele está preocupado em criar mecanismos, ele veio com essa conversa na mídia internacional, ele e outros países, para criar barreiras, possíveis barreiras verdes, ligado a essa questão, né, de um possível comportamento não adequado aqui no nosso país. Coisa que sempre aconteceu aqui, gostaria que diminuísse, logicamente, os focos de incêndio, gostaria, mas o que está acontecendo nesse ano está abaixo da média dos últimos anos e está sendo potencializado por uma grande mídia nacional que realmente presta um desserviço à nação com matérias como a de ontem. Pode ver, prezado governador, no teu estado, Mato Grosso, está previsto, pronto para ser demarcado aqui, Parque Nacional Taiamã. Tá? Mais ainda, está em estudo bastante avançado aqui, a criação da reserva extrativista Guariba Roosevelt. Esse estudo é de governos anteriores, o meu está congelado, deixar bem claro, tá? E também ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. O meu entendimento é que o seu Estado cada vez mais se inviabiliza se esse tipo de política continuar a se fazer presente aqui por parte da Presidência da República. E como o senhor bem disse aqui, nós podemos, até agora,
os 5 que te antecederam estão perfeitamente alinhados na mesma direção, nós podemos como reverter a situação, levar paz para o campo, levar progresso para os estados, incluir, né, de verdade o índio na nossa sociedade. Vamos para o seu destaque, então, Antério, daí comenta-se depois tudo. Olha, meu destaque é o seguinte, que o Mauro Mendes está tratando bem da questão internacional. Primeiro, o Mato Grosso foi o estado que mais teve queimadas. Mas ele não saiu por aí atirando contra todo mundo. Ele saiu por aí dizendo das providências que está tomando. E anunciando que, além de usar o satélite do INPE, além de usar o DETER, porque o INPE tem 2 tipos de averiguação. Tem uma averiguação que é mensal e tem outra averiguação, o DETER, que é mais rápida, é mais ou menos semanal. Além dessas 2 avaliações, o governador Mauro Mendes fez um entendimento com outros países, me parece que foi a Alemanha, e conseguiu contratar um satélite no sentido de que haja a detecção imediata. Quer dizer, neste instante, a SEMA está aparelhada se tiver um incêndio, se tiver um desmatamento, em meio hectare que seja, em qualquer lugar do estado de Mato Grosso, vai aparecer lá no computador da SEMA. Quer dizer, eles vão poder tomar providências imediatas com relação a barrar o desmatamento. Então, o governador está muito animado com isso, e isso levou a dar entrevistas exclusivas da imprensa nacional. As falas dele têm sido tão boas que ele foi procurado pelo jornal, por exemplo, Folha de São Paulo, e ele deu uma entrevista longa na Folha de São Paulo, que nós reproduzimos aqui no site pnbonline.com.br, onde ele declara nessa entrevista de que ele espera que em 2 anos a meta é que o estado de Mato Grosso tenha o desmatamento ilegal 0. Essa é uma meta ambiciosa, esse é o discurso que é música para os ouvidos europeus, esse é um discurso que fortalece o agronegócio, esse é um discurso que interessa ao setor produtivo. O setor produtivo não quer desmatar. Vejam, o maior representante do setor produtivo de Mato Grosso, pelo menos o Eraí é o maior produtor, mas o maior representante, assim, em representatividade é Brairo Maggi, que foi governador, foi ministro da Agricultura, e agora, dando entrevistas lá do exterior, o governador Brairo Maggi tem sinalizado o seguinte: a imagem do Brasil está queimada. O Brairo Maggi faz negócios lá fora. A empresa dele sente esses negócios lá fora. Ele está dizendo que a imagem do Brasil está queimada. Não adianta o presidente Bolsonaro ficar irritado que, olha, nós temos que tratar os índios assim, assado. O presidente Bolsonaro deveria ler um artigo, uma entrevista feita também à Folha de São Paulo pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Não sei se vocês leram. Mas o Arthur Virgílio Neto, que é diplomata de carreira, ele ensina o beabá de como tratar desse assunto. Não é com chutes, chutando o pau da barraca, não é com grosserias, não é com palavrões, não é com desconsiderando nações estrangeiras, que o Brasil vai melhorar os seus negócios. O Brasil está correndo riscos sérios de ter os seus negócios barrados. Quando o presidente Bolsonaro começou a falar ali, olha, tem a reserva Roosevelt, tem a reserva do Pantanal, tem a reserva não sei o quê, eu pensei que ele ia anunciar isso como programa do governo dele. Ele falou que ele está barrando isso. Ele falou que ele está barrando isso. Pelo menos o que eu entendi da fala dele. E se ele está barrando isso, pode ser um assunto gravíssimo. Porque o Pantanal é para a gente desenvolver o Pantanal com turismo, com gente. E não para plantar soja lá no Pantanal e acabar com o Pantanal de Mato depois, Grosso. né? Na conclusão. Mas a gente vai voltar a discutir sobre esse assunto. Lúcio e Antério, muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado. Eu só quero justificar aqui o seguinte, que amanhã eu estou saindo de férias por 15 dias e depois de 15 dias, com muita honra, vou voltar aqui
para ser comandado por Nayara e fazer o programa ao lado do Lúcio. Boas férias, Antero. Merecidas férias. A gente volta a se encontrar aqui depois desses 15 dias. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.